Boa tarde, pessoal. Bom dia ou boa noite para quem está assistindo. Hoje aqui temos o nosso quarto episódio do Leilão Podcast. E hoje, mais uma vez, né, Dr. Daniel? Mais uma vez surpreendendo, hein? Hoje a gente vai trazer alguém aqui especial, que é um cara que seguiu a mesma trajetória que a nossa, né? Ele vem do âmbito direito. Hoje ele está à frente a uma das empresas de leilões aí, uma das líderes do mercado, especialmente na Baixada Santista. Então, já nos apresentando, Adriano Piovesan, advogado leiloeiro do Grupo Lance. Daniel, advogado e leiloeiro do Grupo Lance também. E agora eu vou cantar para vocês quem é o nosso convidado de hoje, tá? Ó, eu vou ler aqui que eu fiz uma colinha. Dr. Kleber Costa, tá? Ele é advogado, ele é presidente da Comissão de Leilões da OAB Santos, formado em Direito há praticamente 25 anos, tá na carreira. Começou em leilão, ó, isso é raro, hein? Você encontrar uma pessoa que começou no leilão antes de 2010, 2009, campeão. Ele começou em 2002 e é pós-graduado em Direito Empresarial pela FGV. Pai de 2 filhos, Lourenço e Luca. Um abraço para os teus filhos, que vão nos assistir com certeza. E é ele, CEO da Aliena Jude. A gente prometeu que a gente ia trazer nossos concorrentes aqui, então tá aí. Dr. Kleber Costa, muito boa tarde. Não, nossos colegas. Colegas, né? Concorrentes não, vamos trocar figurinha aqui. É isso aí, agradeço o convite. Adriano, já conheço de longa data. Daniel, conheci agora recentemente. É um prazer trazer aqui um pouco de informação sobre leilão, um pouco da nossa trajetória, um pouco da nossa experiência. Vim aí para mais um bate-papo, né? Mais uma conversa e conversar um pouquinho sobre esse mundo aí que fascina tanta gente, né? Que é o mundo dos leilões, né? Leilões de imóveis. Agora tá tão na moda também os leilões de carro, né? Outro dia eu zapeando lá, eu vi um baita de um leilão só Porsche. Um leilão da Porto Seguro, até eu me interessei, eu falei, mas não, isso aqui não é meu mercado, né? Isso aqui não é o que eu atuo, mas achei bem interessante você ver que, engraçado que o Brasil tá gatinhando ainda nisso, né? Nos Estados Unidos, cheguei aí lá num leilão de carro lá, e lá as pessoas vendem o carro, não para uma concessionária, a concessionária não quer o carro, eles vão lá no leilão, passa o carro, vende o carro, recebe e vai embora. É um outro mundo. O cara chega na hora, como é que explica isso? Eu não conhecia. Você vê a Copart, que é bem grande nessa Sim. área, eles são bem grandes também nos Estados Unidos, tem diversos galpões lá, e o cara quer vender o carro, ele vai lá, ó, meu carro é esse, passa ali por uma vistoria prévia, eles já tem toda a documentação do carro, o carro passa na exposição, é anunciado. Aqui no Brasil a gente tem aqueles carinha que fica assim, né? Ó. A gente tem os flanelinha lá. Aqui a gente chama que os Curitiba, né? O pessoal que vem de Curitiba não, mas tem praticamente todas as grandes capitais tem o cara que fica ali, ó. É verdade. São mais modernos que nós, né? É verdade, é verdade. Mas é assim, o mundo dos leilões no Brasil acho que está crescendo e com estigma de não uma coisa ruim, não uma coisa boa, onde há uma oportunidade para quem está investindo, para quem também está querendo se desfazer do bem, como bancos conseguem ter o giro da sua carteira, né? A gente muitas vezes era uma área muito, o pessoal falava muito mal, né? Mas alguém está perdendo. Para alguém estar perdendo, alguém também já perdeu, né? Então o credor lá atrás também deixou de receber. Então é uma questão bem dinâmica. Eu gosto do mundo dos leilões porque vamos dizer, a fase final do processo, né? E quando eu comecei com isso, né, no início da minha carreira, era bem o problema, né? A gente chegava no final do processo, geralmente cobrança de condomínio, onde todo mundo custeou aquela despesa, né? E quem vai comprar? E quem queria comprar? Sobrava imóveis, né? Era uma área que você mandava para leilão, ia 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ninguém comprava, porque se desconhecia, se tinha medo, né? A legislação também era bem... Hoje a atual é excelente, a anterior tá ali, o arrematante era, se Deus quiser vai dar tudo certo. Então isso me interessou, foi quando eu comecei na área de leilões, né, falando exatamente sobre isso. O final do processo, alguém precisa comprar, o investidor precisa vir lá comprar, e muita gente falava, não quero comprar isso, é problema, vai ter gente lá dentro, e para tirar depois, e tem família, e tem isso, e isso foi me despertando, e vendo essa área como é que funciona, então participei de muito leilão presencial. Para quem não sabe, vamos botar uns pingos aqui, ó.
eu conheço o Dr. Kleber, imagino que faz tempo já, mais de 15 anos, foi no Fórum de Santos, a gente participando de leilões um contra o outro. É verdade. Provável- Guarujá, eu acho que eu vou te desafiar, que acho que foi no Guarujá. Foi no Guarujá? Acho que foi no Guarujá, é. A Foi gente, no Guarujá. ambos eram advogados, Sim. né, na parte de assessoria de arrematantes, e a gente se via lá no fórum. Aquele leilão, o oficial de justiça apregoava, lia lá o processo, É isso e aí. às vezes não aparecia ninguém, Ninguém. às vezes aparecia meia dúzia, às vezes isso. aparecia... Para 15 imóveis aparecia 3 pessoas. Exatamente. E faltava comprador, né? Faltava comprador. Faltava As comprador. pessoas não compravam. E quem comprava também não queria divulgar, porque tinha medo, né? Eu não vou contar para os outros como é que é o mundo dos leilões e hoje você vê essa febre que é, né? Eu acho que a internet ajudou bastante isso, os Mas é leilões engraçado. eletrônicos. Parece que a demanda cresceu muito, né? Assim, é difícil esclarecer como é que não tinha tanta dívida lá atrás. Deveria existir, mas acho que os processos eram tão lentos Exato. que não conseguia Físicos chegar também. no leilão. E muitos inadimplentes, né, ficavam lá e não conseguiam, e não chegava até o fim. Por conta da demora do processo, embargo. Hoje em dia está um pouco mais célere. Eu acho que é um dos motivos aí que a demanda de número de leilões cresceu em nível Brasil, né? Não só a internet, mas Verdade, é verdade. Você vê, ó, cobrança de condomínio, que eu atuo bastante, foi o começo da minha carreira também. Você vê, tinha vezes, eu lembro de um processo aqui, eu acho que eu fiz uns 5, 6, 7 vezes tentativa de vender o imóvel e ninguém queria, porque tinha débitos de condomínio que já ultrapassavam o valor do imóvel, IPTU, então todo mundo colocava na cabeça, isso aí é problema. Então era um problema até para o condomínio, porque o condomínio também não poderia ficar com o imóvel, enfim, era um problema para todo mundo. Então, com a mudança, acho que até de cultura e legislação principalmente, isso foi alterando, né? Então, os condomínios foram começar a olhar e falar, olha, esse débito aí realmente a gente nunca vai conseguir receber, é melhor receber o que tem e daqui para frente a gente, vida nova, começa a receber mais um pagando aqui dentro. E isso até hoje funciona, né? A gente ainda pega casos antigos aí, processos de 10, 15 anos aí, que o débito de condomínio é superior ao valor do imóvel. Soma às vezes com IPTU, enfim. E Quando hoje deve só condomínio IPTU, né? Que às vezes está devendo condomínio IPTU, credor trabalhista, tem outros credores ali União, envolvidos. SPU, aí Então- vira e vai, né? Mas me senti um garoto aqui, vocês falando que iam no fórum presencial para acompanhar o leilão, eu não Há peguei 15 essa anos fase. atrás, né? Eu não peguei essa fase aí, para mim quando eu cheguei já estava na era digital. Então você advogava para investidor? para investidor. Na verdade, eu atuo bastante também na área condominial, então era advogado de condomínio, ainda atuo para condomínios, e depois houve a questão dos arrematantes, enfim, a parte de assessoria. Eu vou dizer que é um mundo assim bem dinâmico, cada processo é uma história, né? Então acho que a gente tem bastante história aí para falar, ou então para que a gente possa compartilhar também essas experiências que tem muita coisa interessante aí nesse meio. Você lembra, assim, como foi o seu primeiro caso de leilão? Como é que você chegou? No caso, você era o rematante, ou você era o assessor, ou você era o credor condomínio acho que você comentou que sua família tinha uma administradora, ou tem ainda? Tem. Minha família tem uma administradora de condomínio. Eu lembro de um caso aqui, que foi uma primeira vez que na verdade, um investidor me procurou interessado em comprar um apartamento em Santos. Ele queria comprar para investimento, ele tinha aposentado e estava interessado em comprar, viu que era um mercado interessante e veio me procurar para saber do processo, né? Então ele veio me procurar, olha, eu queria saber do processo, é advogado do condomínio, queria saber se dá para comprar. Você vai lá e olha, né? O processo é público, tá lá no fórum, você vai lá, vira Mas ele. não dava trabalho fazer isso aí, Vai pô. lá e faz isso, né? Porque antigamente não era eletrônico, hoje é fácil, né? Você sentado lá. Agora, faz poucos dias que o TJ deu uma travada, né? Deu uma dificultada para as pessoas acessar, para os advogados acessar. Advogado. Agora tem que ter o token, né? Token. Mas, assim, para mim foi passos para trás, mas Sim. tudo bem. Sim. E aí eu lembro que ele veio, se interessou, foi lá, teve o dia do leilão, e eu lembro da pergunta que ele me fez assim, ele falou assim, mas não tem ninguém, tem certeza que é hoje? Eu falei, hoje, vai ser aqui o dia do leilão. O seu Justiça chegou lá com, sei lá, com 5, 6 processos. Eu tenho 5, 6 imóveis, é que vocês estão interessados em qual? Eu falei, não sei, o que você tem aí? Aí foi cantando de um em um, o cliente foi lá, esse
interessado, foi lá, comprou, ficou feliz, falou, não, deu certo e tal, enfim, mas meio desconfiado que alguma coisa vai dar errado, né? Muito fácil, É né? muito Assim, fácil e tal, enfim. Mas não tinha concorrência naquela época, né? Então, a verdade eram poucas pessoas investiam nesse ramo. Hoje é bem diferente, né? Hoje é um mercado altamente competitivo, né? E, vamos dizer, bem específico, bem específico. Então, hoje tem muita assessoria, isso é bom, isso ajuda o mercado. Advogados atuando nessa área, era uma área que pouquíssimos advogados atuavam, né? Então, hoje até à frente da comissão de leilões da OAB aqui de Santos, a ideia é essa, é trazer o jovem advogado, ou então o advogado já que tem experiência também, conhecer essa parte de assessoria, porque muitas vezes ele é procurado pelo cliente e ele fala, não, vou lá e faço, mas é um ramo bem específico, né? E se atualiza cada dia também, né? Cada dia tem é uma um erro decisão não nova. ter pelo menos um tema desse mais forte na faculdade. Não tem, né? Eles passam assim 3, 4 artigos rapidamente. Eu me lembro muito bem quando eu vi isso na faculdade. E eu conversei, a gente tem vários estagiários hoje lá no Grupo Lance, a gente conversa com eles, segundo, terceiro, quarto, é a mesma coisa. Não mudou ainda. A fase educacional do leilão, da alienação judicial, eles ainda não é fortemente aplicado nas faculdades. Não é. Então a gente, assim, como você tem a comissão de leilões da Baixada, talvez a principal da Baixada, é um dever, né, convidar os novos advogados a se capacitarem, especializarem. Você vê, né? Eu tenho também lá estagiários, para eles é um baita aprendizado. Eles vão pegar o processo no fim. Então ele tem a experiência de ler o processo quando começa e como ele termina. Então é ponta a ponta. Então, para o estagiário, para o advogado, isso aí é bagagem, né? Você vai tendo experiência. Eu gosto muito, às vezes, de pegar casos mais complexos. Você pega, lê, entende o processo inteiro. É uma aula. Na verdade, eu considero essa parte do leilão, que é o final do processo, é uma aula. Você tem uma aula de cada caso. Isso é legal de falar também, porque falando de fim do processo, todo mundo acaba pensando que o trabalho do leiloeiro é muito fácil. Pegou lá no final, vendeu e acabou. Mas, na verdade, o leiloeiro ele tem várias expectativas, né, de direito. Ele tem a expectativa de vender, aí ele recebe a comissão, ele tem a expectativa daquele sair a carta de arrematação para homologar e validar a comissão dele, e depois ainda tem ação anulatória depois de 2 anos. Então, ele vive ali numa tensão, que, na verdade, é o fim do processo, mas para o leiloeiro ainda falta um pouquinho para esse processo terminar, né? Então ele acaba acompanhando muito mais tempo ali, às vezes até do que as partes, né? Que acabou o processo, ele fica acompanhando, vê se saiu a carta, o arrematante já saiu do processo, já está com a carta, está registrada, mas a gente acaba acompanhando e às vezes até recebendo publicação, né? Sim, como o leiloeiro sai lá no DJE, não sei, para você deve ser da mesma forma, páginas e páginas de DJE para analisar. Isso é trabalhoso lá Então, no nosso, é bem no nosso complexo. dia a dia. É trabalhoso porque cada processo que a gente entra, a gente acompanha ele até o final. Até o final. E muitas vezes a gente ficou naquele processo 2, 3 meses. E a gente, assim, eu falo muito, é o final do processo, mas ele não é o final, né? É. Se a gente parar e olhar, ele não é o final, ele parece que começa de novo, né? Que é a disputa pelo produto da arrematação, que é o Exatamente. dinheiro. Então, Tivemos O famoso credores, concurso de credores. é isso aí. Então a briga ali continua, você vê ali vários desfechos, o devedor talvez em embargos, o credor, a disputa dos credores pelo produto da arrematação. Então parece que o processo ali, eu acho que eu vou até corrigir essa fala, né? Eu acho que não é o final, não, é o novo início, vamos dizer assim, né? É o novo início. Mas isso é bem legal para justamente quem está aprendendo, né? Para os estagiários, para os advogados, às vezes, que estão lá acompanhando. Sempre tem decisões novas, né? Nem sempre é a mesma coisa. Por mais que pareça ser a mesma coisa, sempre tem alguma atualização nesse mercado de leilões. Saiu recentemente acerca do IPTU também, que foi pacificado lá no STJ. Então, sempre é algo novo. E o intuito desse podcast é justamente isso, trazer pessoas do mercado, desmistificar esse mundo aí dos leilões, porque tem muita gente falando de leilão, mas pouca gente séria, e pouca gente séria mesmo, que tem essa autoridade como você tem para falar de leilão, anos de mercado, anos de leiloaria também, né, acompanhando aí os processos de leilão. Então, esse é o principal intuito desse podcast aqui, trazer gente séria
para falar sobre isso. Assim, mostrar que a gente tomou muita porrada lá atrás, que agora tá mais fácil a coisa. Agora tá mais clean, né? Você acha que tá mais fácil? Eu acho que não. Tá mais concorrido pro arrematante. Não, eu digo assim, eu entendi a tua fala, a gente tomou muita porrada aprendendo na marra. Né? Sem curso online, sem mentoria, sem professor, sem nada. Na internet. A gente ia na briga com o judiciário. Você viu, eu fiz a minha pós. Eu acho que eu não sou tão bom de data, mas acho que eu fiz 2007, 2008. E meu tema era sobre leilão de imóveis. Onde pesquisar? Onde achar material? O coordenador falou assim para mim, esquece esse tema. Isso não existe, vai ter né? dificuldade de achar muita coisa. E eu fiz lá o trabalho de conclusão. E eu vou te falar, apanhei bastante, porque não tinha, você achava alguma coisinha falando no final de algum comentário lá do CPC, ou então de algum manual de Código de Processo Civil, que falava um pouquinho lá do leilão, lá no finalzinho, e falava, é isso aqui e acabou. Então, hoje você vê que tem bastante decisão, muitas decisões, bons livros, então você começa a pegar um outro tipo de material, mas, com certeza. Mas lá atrás, eu sou da época ainda que o leilão você não podia desistir. Você lembra disso? Antes da alteração, o arrematante não podia desistir, então quer dizer, o cara... Era muito raro as possibilidades de desistência. Difícil, cara, assim, imagina, o cara, a primeira coisa que o investidor pensava, eu vou comprar, os caras estão se pegando aí 10 anos, eu vou entrar no meio disso? Era por isso que tinha muita oferta e pouca procura. Exatamente, não tinha segurança jurídica. E com o tempo as decisões foram se uniformizando. Houve uma uniformização, essa é a palavra, do judiciário nas decisões do STJ, especialmente na parte de condomínio, na parte de IPTU, enfim, isso acho que foi o que deu segurança, uma nova segurança jurídica para o mundo dos leilões. Né? Houve realmente essa construção, esse avanço, que isso é importante, né? Porque se tem aquela questão que fala assim, não vai dar em nada isso, ou ele não vai perder o imóvel, ele vai ficar com essa dívida aí, principalmente condomínio, vai ficar o condomínio aí e os outros pagando por ele. E eu acho que essa questão, hoje eu vou te falar que muita gente começou a deixar as continhas em dia com medo do leilão. E tinha a questão da hipoteca que virou alienação fiduciária. Fez o mercado do extrajudicial também se movimentar. Os bancos têm mais segurança, né? Os bancos têm mais liquidez hoje na execução das dívidas dele. Mas aproveitando também, você acompanhou o leilão lá atrás, quando era presencial, pouca visibilidade, pouquíssimos investidores, e agora você acompanhou também a nova era digital dos leilões online, transmissão ao vivo do leiloeiro, alcance global aí dos imóveis em leilão. Tem gente de fora, né, que compra imóveis no Brasil. Então isso é bem legal. E como que você enxerga o futuro da leiloaria assim? Como que você vê? Dá para crescer ainda mais? Tem algo novo que está por vir? Você consegue ver um futuro próximo, promissor, algo diferente? Eu li uma matéria agora há pouco tempo que saiu, o número de imóveis retomados por banco que ainda não foram para leilão. Eu vi essa matéria, depois eu posso compartilhar com vocês. O número, eles não conseguem dar conta, vou dizer, Caixa Econômica Federal tem muito imóvel represado, tem muita coisa. Os bancos particulares, eles conseguem dar mais liquidez, mas analisa, pega leilões de banco, olha lá na matrícula quando foi feita a consolidação. Às vezes foi 1, 2 anos. Aí você fala assim, mas o que aconteceu? O volume ainda é grande. Então eu penso assim, é um mercado que ainda está em expansão. Hoje, com o conhecimento, melhorou a liquidez das compras. Há uma disputa maior, isso é evidente, até porque tem muito mais pessoas participando. Mas eu entendo que é um mercado, vamos citar novamente os Estados Unidos. Lá eles são os reis do leilões, né? Lá o que eles fazem de leilão é tudo, né? É para tudo. Então, aqui a gente está gatinhando ainda. Eu acho que ainda é um mercado que está em franca expansão, muita expansão ainda. Vemos da mesma forma isso daí. Eu acompanho os leilões há pouco tempo, né? Não tanto tempo como vocês, mas eu vejo que essa digitalização, esses imóveis que estão represados aí com bancos e tudo mais, levam ao aquecimento do mercado e o conhecimento também, né? Muitas pessoas hoje em dia querem comprar de leilão.
Então você amplia o mercado porque você tem desde os leiloeiros, advogados, educadores, então você movimenta todo um mercado para falar de um tema que antes não era tão visto, né? Que são os leilões de imóveis. Quase inexistente. E que é só um pedacinho do direito imobiliário, né? É um pedacinho. Exatamente. Um pedacinho. Então você vê aí que o Pouquíssimos artigos do CPC para falar de um tema tão abrangente, né? Verdade, é verdade. E conta, hoje você está à frente da Aliena Jude, Isso. né? CEO da Aliena Jude. Conta um pouco do como começou ela, de onde surgiu, desde quanto tempo você está à frente dela, mais ou menos a dinâmica de trabalho, sugestões que você poderia dar para compartilhar, que a gente poderia trocar figurinhas, grupo Lança, Aliena Jude. Acho que é legal esse tema para... Na verdade, quando a gente fundou a Aliena Jude, haviam poucas gestoras de leilão no estado de São Paulo, né? Na verdade, começou com algumas, hoje que é bem grande, que é a Mega Leilões, foram outras empresas, a Lance, que também começou, judicial, mas atuava mais no Guarujá, né? Então nós, quando começamos, atuamos mais em Santos, tanto é que, como os processos eram físicos, a nossa primeira sede era em frente ao Fórum de Santos. Então alugamos um conjunto ali e iniciamos. Então assim, foi um trabalho, porque é aquele trabalho de primeiro convencer os juízes também a mudar, né? Porque quem fazia os leilões eram os oficiais de justiça no átrio do fórum. Então não havia custo para isso para o arrematante. Então você também tem que introduzir que havia depois um pagamento, um comissionamento. No início começou com as gestoras, até que o CNJ proibiu gestora de atuar. Hoje nós só atuamos na área de marketing e a parte operacional no leilão, né? Então hoje quem é responsável pelo leilão é um leiloeiro oficial, registrado na junta comercial, e hoje a empresa na verdade só faz o marketing e o software, né? O software que faz a gestão do acompanhamento dele. O que eu penso sobre a evolução disso, eu acho que veio para o bem. É um mercado que cresceu, deu abrangência, da mesma forma que a internet cresceu muito, essa área também cresceu muito. E também vieram os golpes, né? Os sites falsos. Não sei se vocês sofrem lá também com isso. A gente todos sofreram. O Mauro, que é o leiloeiro oficial lá da Aliena Jude, sofreu processo lá no Nordeste. Usaram o nome dele, a JuCesp dele, e processaram ele. Quer dizer, ele foi tão vítima quanto a vítima e teve que responder processo, contratar advogado lá para poder... e aí até foi um caso que era uma audiência no juizado especial. E, quer dizer, era ele, pessoa física, ele tinha que ir agora. Um veículo, né? Vai ter que... veículo, exatamente. Veículo. Vai ter que ir lá. Então, não, vamos tentar. E, enfim, conseguiu fazer audiência à distância. Que esses leilões, até explicando pro pessoal, esses leilões falsos, eles hackeiam, eles copiam nossas plataformas, colocam lá .org, .com.br, ou colocam um nome parecido, usam o nome do leiloeiro, vendem um produto falso, recebem o dinheiro no nome de um laranja, que não é o leiloeiro, que não é, e quem assina, eles fingem que é a assinatura do leiloeiro. Exatamente. Aí a pessoa que está lesionada, que tomou o golpe, acha que foi o leiloeiro, e na verdade não foi. Sim. Aí ela contrata um advogado, o advogado fala, põe contra todo mundo. E vê o que dá. Mas todos os leiloeiros, nós também tivemos... Eu não, nem o Daniel, mas o nosso leiloeiro Gilberto, ele também sofreu processo, não em São Paulo, ele é leiloeiro de São Paulo. No Nordeste. Ele sofreu, salvo engano, no Rio Grande do Sul e no Paraná. Mas acho que todos os leiloeiros mais... Todos sofrendo. Eu acho que hoje a pessoa que cai num golpe desse, eu acho que a informação é tudo, né? Tá vendendo um carro, quem é que tá vendendo, qual é o leiloeiro, não basta só consultar se ele é leiloeiro oficial, se ele realmente liga e fala com o leiloeiro, é esse aqui, qual é a plataforma que ele usa. Eu acho que assim, hoje você tem cuidado para tudo, né? Até você vai consultar um médico, você pesquisa quem é o médico. É a mesma coisa, você está comprando um bem, está botando dinheiro ali. Então faz uma pesquisa simples, é um Google mesmo, para saber o que está acontecendo ali, por que isso aí está tão barato. E eu acho que é cautela, né? A gente tem que ter cautela. E tem tanta informação hoje, né? Você tem lá o site da junta comercial, tem nome... Tem o número e tem o site do leiloeiro, você consegue visualizar por lá. Então, eu não posso comprar do leiloeiro Mauro,
no X Leilões, eu preciso comprar do Mauro ali na Jude. A plataforma tá registrada no nome Ponto. dele. Se eu comprar em outro, tá errado. É isso aí. E se eu for comprar dele, eu vou pagar a comissão pro Mauro. Pro Mauro, é isso aí. Não pro João. João, é isso aí. É o que acontecia. São isso duas regrinhas. A gente bate muito nisso nas nossas redes sociais. A gente explica muito, porque tivemos conhecidos próximos que caíram e chuva de mensagem de pessoas que também já quase caíram nesse golpe, especialmente leilões de carros. É porque é atrativo, né? É atrativo. Você olha lá um carro bonito, você fala, opa, esse aqui Nunca é bom. Nunca é carro quebrado. geralmente Nunca é um carro bom. é sempre Nunca pequena se- monta, negócio assim. Não é batido, esse geralmente é recuperado de financiamento. Aí você fala, 20 mil opa, quilômetros rodados. esse é bom. Aí você fala, ó, realmente atrativo, você fala, pô, é bom. Você olha, o carro tá inteirinho, geralmente tem um vídeo dele, aí você fala, pô, isso é bom. Na pandemia, isso foi o auge, né? Foi O auge. mesmo. Porque ninguém podia sair, tudo. Então, eu acho que até a Polícia Civil, eu até conheci o delegado que estava investigando isso, nível Brasil, e ele foi comentado que não era muitas pessoas. Não, é verdade. Era um time capacitado fazendo tudo. Porque o site era bonito, eu vou te falar, Eles viu? copiaram vários sites. Eu lembro que alguns a gente viu, algumas pessoas procuravam até, chegavam realmente lá no escritório, falavam, ó, é golpe, toma cuidado. E aí a gente vai acessar, porque a gente também quer olhar o que está acontecendo. Pô, o site era bom, bonito, bem montado, aí você fala assim, pô, o cara, se usasse isso pro bem... O atendimento deles era profissional. É bom, então você fala assim, então o golpe tá ali, né, tá bem montadinho e é isso que eles querem, né, é ter Mas, ó, graças a Deus tem diminuído muito. Bastante. Hoje em dia... Eu acho que a informação quanto a golpe, eu acho que melhorou bastante. Mas esses são casos polêmicos, né? Tem algum caso marcante aí desse mundo dos leilões que você viveu nesses anos? Tem um que foi interessante, me veio agora na memória. Aconteceu com a gente lá da Liana Jude. Fomos nomeados para Mauro foi nomeado como leiloeiro num leilão em São Paulo. Beleza, colocamos ele na plataforma e tal. E um dia... TJ, estava funcionando tudo bem, um leilão muito bem requisitado. E era um processo polêmico, tá? Esse é interessante porque era um processo onde o devedor ele já tinha sido proibido de entrar no prédio como antissocial e tal. Ele fazia uma baguncinha no apartamento. Operação de condomínio. Era uma cobrança, na verdade tinham dois processos, era uma de cobrança das multas que ele tomou e o outro era uma cobrança de condomínio, porque a princípio ele pagava o condomínio, só que não pagava as multas. E depois ele parou de pagar o condomínio, então viraram dois processos. A gente foi nomeado nesse da cobrança de condomínio. E o devedor bem polêmico, as pessoas no prédio, o prédio teve que reforçar a segurança, é um caso Ele foi proibido de entrar no prédio? Eu lembro, eu não vou me recordar o nome do jurista, mas foi uma das primeiras decisões sobre o condômino antissocial, quando foi incluído na lei e tal, enfim. E, assim, a gente não pode falar que o devedor ajudou, mas no dia do leilão nosso site caiu. Foi hackeado, caiu o site. Hackearam o site e caiu, derrubou. Então a gente não conseguia, ninguém mais conseguia dar lance. A princípio o lance estava funcionando, estava tudo funcionando. E o hacker conseguiu ingressar para dentro do site e derrubou o site inteiro. Então as pessoas não conseguiam dar lance, aí achavam que estava... Bom, vamos lá, contamos o que aconteceu, fizemos um boletim de ocorrência na ocasião, contamos para a juíza o que aconteceu e pedimos para fazer um novo leilão presencial. E fizemos. Fizemos um leilão presencial, o Mauro presidiu. Fizemos eles em São Paulo, alugamos um espaço no Jabaquara, com reforço policial, uma viatura da polícia parada na frente, porque a gente tinha ameaças quanto a esse leilão se efetivar. Existia uma suspeita que o executado estava por trás do problema. Você não pode falar que estava, mas conduzia. Depois houve ameaças, se a gente concluísse o leilão, que a gente ia ter problema. A gente falou, ninguém vai comprar esse negócio, né? Enfim, uma baita disputa, um imóvel muito bem... um imóvel bom, e foi disputado e a gente houve a arrematação. Então esse é um caso bem polêmico. Eu lembro agora que a gente atuou e vendeu. Vendeu bem? Vendeu bem, muito bem. Foi vendido quase pelo preço da avaliação. Era um imóvel muito bem localizado e foi uma festa no condomínio, né? Porque o pessoal não queria mais saber do cara lá.
E ele já estava proibido, ele não podia entrar mais no prédio. Ele tinha uma decisão que ele não podia ingressar no prédio. Tava desocupado, então, em tese. Ele tinha alugado com outra pessoa, colocou uma galera lá dentro, disse que era inquilino, mas não era. Mas foi bem polêmico esse processo. Eu lembro que foi um caso, não sei lá com vocês, mas vocês já tiveram casos assim de derrubar a plataforma? De suspeito, já tivemos problemas na plataforma, claro, né? Porque a gente viveu a história de um leiloeiro, né? Sim. Assim, raiz que a gente começou em plataformas terceirizadas, Sim. migramos para melhores, piores, até conquistar a nossa. E para conquistar a nossa foi muito difícil. Imagina. É muito complexo. Um leiloeiro. A gente não é especializado em TI, Não. mas a gente se tornou especializado em TI. Então hoje a gente fala, hoje nós somos uma empresa de tecnologia jurídica. É verdade. É o verdade, o isso aí. apoio do leiloeiro. Nós somos uma empresa de tecnologia jurídica e voltada um pouco para o marketing. Então a gente já teve problemas no cloud, deu problema no base de dados, caiu as imagens da plataforma, Sim. tá fora do ar, o programador fez uma atualização e deu um erro, aí ficou 2 dias fora. Acontece. É isso aí. Hoje Mas a gente tem... Já tivemos casos polêmicos, assim, acho que não de chamar a polícia por questão de integridade física, mas teve um caso que eu lembrei aqui, faz bastante tempo, nós fomos fazer o leilão de uma falência, e era um galpão alugado, e dentro desse galpão tinha vários itens ali, era papel, revista, etc. Chamava Prol. É. Ali fica do lado da Papais, ali Em na Diadema. Anchieta, em Diadema. E aí fomos lá fazer os lotes, né, separar por lote e tal, e tudo mais. Nem botaram fogo no Chegou lá, só que tinham muitos moradores de rua que estavam dormindo ali. E tivemos que pedir para eles se retirarem, só que não é amigável esse convite, né, para eles se retirarem. E um deles ficou muito bravo porque ele entendeu que ali era o local dele, ele deveria ficar lá. Eles estavam lá morando há muito Há tempo muito já. tempo. E é um galpão enorme, assim. Então tinha vários. A gente chegou lá, por favor, né, tal, sem o pessoal de justiça. Sem nada. Sem nada. Não sabíamos, né, que ia ter... Sim. De Vocês social. podem sair, porque a gente vai ter agora uma... A gente já tinha vendido os bens e estava na parte de entrega. Tá. Então, o que eram os bens? Era mobiliário quebrado, era um pedaço de fiação, aí a gente pediu para eles saírem. E teve 2, né, que ficaram revoltados, o cara meteu fogo. Só que era uma indústria de papel. Ele saiu e foi por trás e colocou fogo. E aí a gente teve que chamar o bombeiro, porque é uma indústria de papel, tem muito item ali que poderia... A gente vendeu bobina, aquelas bobinas assim, gigante, mas eram várias bobinas. Então se pega fogo ali, é verdade, isso foi... E aí tivemos que chamar o carro de bombeiro, o bombeiro foi lá e tudo mais. Mas diferente desse leilão, não foi um leilão muito bom, porque eram itens quase que inservíveis ali, era só bobina de papel, maquinário, e as bobinas de mobília, papéis já enfim. meio que porque as novas já tinham furtado, né? Então, mas isso é muito interessante para você ver que tem público para tudo no leilão, né? Isso é muito legal no nosso mercado, porque você vê, tem gente que compra bobina de papel, tem gente que compra sucata, tem gente que compra veículo batido. A gente nunca fechou um leilão de sucata negativo. É, até hoje. Nunca É. fechamos negativo. Nós fomos nomeados lá para fazer leilão da VASP. Sucatas. Falei, meu Deus, isso aqui não vai vender. E vendeu para falência por também. peso, né? Peso e tal. E tem um mercado. Aí a gente tava comentando, geralmente, imóvel e carro. Não, tem muito mais coisa. Equipamento, você vê papel, sucata. Então tem um mundo aí de... O Mauro chegou a fazer o leilão do Fundo Social de São Paulo? Não fez, não. O Fundo Então, Social. acho que ele foi... Porque assim, o Fundo Social, ele tem todos os inservíveis do Estado de São Paulo, do governo, e eles nomeavam o leiloeiro pela ordem de junta comercial. Então, a junta 1, 2, 3, 4... Tá. Aí parou faz uns 3 anos, que aí virou licitação. Mas até lá todos nomeavam. Ia nomeando. Aí a gente participou com o nosso leiloeiro antigo, Jusesp 550, né? Tá. E o que atuava conosco, José Valero, até um braço pra você, Valerão. Ele era 809, né? Então a gente pegou 2 leilões desse e, cara, assim, era tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar. Jet ski a rádio de polícia. E vende. Vendeu tudo. Vendeu tudo. Porque o preço é lá embaixo, né? Sim, Não é... mas é assim, às vezes vai pra sucata. Vai pra tem sucata. Tem um valor comercial. Exatamente. E o que a gente acha que é lixo, não é lixo, ele tem um valor sim. Você junta isso daí, vai. Mas esse é um brilho da nossa profissão, assim, porque o leiloeiro ele se torna especialista em diversas áreas, né?
A gente fala muito de leilão de imóvel, de veículo, aí você fala de metro quadrado, de tabela FIP, se está quebrado ou não. Então, isso pequena, média monta, enfim. Mas, na verdade, o leiloeiro ele acaba se especializando e adquirindo o cliente de todos os ramos, né? Sim. Você tem esses clientes da sucata, tem os clientes... Nós já vendemos sêmen de boi, para você ter ideia. Sêmen de boi já vendemos. Já leiloamos cachorros. Indústrias inteiras, fazenda, cachorro. Fazenda. Então, você acaba se especializando um caso polêmico nosso foi a reunião com a torcida. Nós vendemos o estádio do Guarani. Eu vi esse teu leilão bacana. Conseguiu vender? Eu não vi o final dele. Foi em 2015. E a gente teve que se reunir com a torcida. Então houve uma reunião com a torcida para entender. Então foi tenso ali. Imagina. Teve apoio policial, a gente estava ali bem resguardado. Porque eles estavam contra. Aí a gente foi lá explicar, não, vamos fazer dessa forma, assim, para não difamar, né, o clube e tal, e deu certo. E o comprador, graças a Deus, foi um cara, era um próprio investidor do clube, então acabou que meio que deu certo. Bacana. Mas esse também foi foi diferente, né? Diferente. Então, todos os casos são diferentes, né? Lógico, tem alguns que ele entra vamos dizer assim, na esteira comum, mas eu acho que eu vou te falar que durante o ano aí você pincela alguns casos que eles vai ficar na tua memória para sempre, né? Tem. Algumas ameaças também, né? Tem executados que sempre ligam também. Nossos funcionários já receberam ameaças. Lá na empresa, eu tô indo aí. Aí o cara foi embora, lembra dessa história? Foi do Douglas. Ele vai estar assistindo. Aí. Não, ele atendeu o telefone. Quem é você? Do Douglas. Você tá no Guarujá? Tô indo aí então. Ele foi embora, ele pegou isso aí da empresa. Engraçado você ver. Nós já recebemos lá no escritório também devedores. E o pessoal fica meio tenso e tal. Mas não, vamos lá, vamos explicar como é que funciona o leilão. Vem cá, senta aqui, ó. Explica. Porque às vezes o cara tá achando que vai ser feito alguma coisa contra ele. E às vezes o leilão, sendo bem apresentado, um imóvel de qualidade, o preço sobe. Se a gente fizer uma publicidade boa, o preço vai subir também. Ele vai no final ser beneficiado. Então, tá perdendo bem pelo maior preço, né? Então você senta com ele e explica, ó, é assim, funciona assim, mas alguém pode vir aqui comprar sem ninguém, isso é importante me falar, né? A pessoa pode vir aqui dar só um único lance, ninguém mais pode dar lance. Não, isso é impossível, a plataforma é fechada. Tudo aqui deixa rastro. Hoje é muito transparente. Sim. Hoje é concorrido e transparente. Então, realmente. O IP da máquina, a gente consegue registrar todo mundo que deu lance, qual o IP da máquina, quem deu, qual hora que deu. De onde, qual local. Não tem mais beneficiário, não tem ninguém. Não. É tudo igual. Na verdade, até isso é algo muito polêmico mesmo, porque sempre acabam falando, né? Não, mas se virou a segunda praça, eu dei o lance, fechou. Tem gente ainda que não sabe disso, que na verdade você perde até o intuito do leilão, porque o leilão é vender o bem pelo maior preço possível. Então, quando você faz isso, você está simplesmente sabotando o intuito do leilão. Né? Então, não existe essa hipótese em nenhuma hipótese mesmo. Essa hipótese não existe. O que você não conhece, você tem medo? A gente está no mercado aí décadas, né? Sim. Então a gente viveu essa experiência que as pessoas tinham medo do leilão. Medo do leilão, é isso aí. Hoje em dia, alguns têm, mas é muito menos do que era, porque eles não conheciam. E hoje tá aberto, hoje você vê lá, pô, trocentos leiloeiros, trocentas plataformas, agregador de leilão. Sim. Então, você consegue participar de leilões simultâneos, em qualquer lugar. Sim. Então hoje tá mais público, né? Tá mais... O marketing, né? A legislação, isso tirou um pouco do medo do pessoal. Eu acho que essa questão também do leilão, você dar lance e o relógio voltar, isso é fenomenal. Os 3 minutos? 3 minutos, isso é ótimo. Por quê? Dá a oportunidade do cara que tá do lado de lá parar, você acredita que vou fazer até uma reivindicação aqui. A plataforma Comprei é nova. Tá. E eles não têm os 3 minutos ainda. Cara. Fecha? Fecha. Ah, não sabia. É um não absurdo. Conhecia. Não, mas aí é horrível. É horrível. Não, a gente tem que... Aí a gente fala para os nossos clientes, ó, dê o lance 1 minuto antes e acompanhe. Aí entra um cara com 1 segundo antes e fecha. Caramba. Não tá abrindo os 3 minutos ainda. Então acho que é um retrocesso. Espero que eles mudem. Retrocesso. Mas é nova a plataforma, né? Isso ajuda a aumentar o preço, que é o que todo mundo quer. Exatamente. Isso, digo assim, todo mundo não, né? O credor quer, o devedor quer, o leiloeiro também. O investidor não. Vira e mexe, a gente recebe ligações, eu quero dar mais, mas fechou o relógio. Agora, se tem os 3 minutos, é muito tempo para você. Quer eu dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, né? Os bancos estão fazendo, a grande maioria, com 1 minuto, né?
E quando já está na disputa, ele fica nos 30 segundos. Que é o suficiente. Eu vi agora, recentemente, vi um do Itaú. Achei bem interessante, foi um leiloeiro que fez, também bem conceituado, e diversos lotes. E aí, legal, no último minuto ele vai lá, vai mudando a cor e tal. Nos últimos 30 segundos aí fica já vermelho, aí quem dá o lance volta para os 30 segundos, e aí o outro lá tem a oportunidade. Ele é mais curto, mas também assim, é dinâmico, porque ele tá cumpre a função, né? Não, ele não tá com um lote, ele tá vendendo 100, 150 lotes. Então também não dá para deixar os 3 minutos. Aí nesse caso, os 30 segundos. Mas 30 segundos é o suficiente. Suficiente. É o suficiente. Dá até para a internet falhar um pouquinho, você balançar ela. Até os leilões que eu comprei, alguns, eles colocam 000 de encerramento, ou seja, meia-noite. Uau. Eu vou olhar então esse o cara site, tem que entrar 23h59, dar lance e acompanhar, e aí fechou com um lance que ele não conseguiu dar tempo, aí ele perde. Tô lembrando aqui nos Estados Unidos também, cheguei a participar lá também num leilão, lá ele volta, não lembro exatamente quanto tempo, mas ele também dá um prazinho a mais. Era para fechar, eu não vou lembrar exatamente, mas ele sempre acresce. Porque você já comprou alguma coisa lá? Nos Estados Unidos, sim. Sim, carro, imóvel. Cheguei a participar de leilão lá nos Estados Unidos. Caramba. Com o Bira, depois vou mandar um abraço para ele, Bira, um corretor local lá na Flórida. E é parecido com o nosso, a plataformas, leiloeiros? Não, lá na verdade é uma plataforma única e os leiloeiros entram nela. Bem interessante. É do governo a plataforma? Não é do governo, é uma entidade e esses leiloeiros vão colocando lá. Geralmente são 2 ou 3 sites fortes que tem. Mas também é a mesma coisa. Critério de verificar se tem problema, se tem uns tal dos liens, que são as penhoras sobre o imóvel, e quem comprar tem que ser bem assessorado para não entrar, tô comprando leilão, eu não vou ter problema, vou comprar tudo livre. Não, tem que ter cuidado que você está comprando. Você comprou também. Judicial ou extrajudicial lá? Todos esses foram extrajudicial, de banco. Então não precisou ter advogado local? Não precisou, porque o imóvel é vazio, você consegue visitar. Cara, que legal. O corretor consegue. Eles fazem a desocupação antes. Desocupam antes. A desocupação lá é interessante. Alguns imóveis que a gente foi visitar, quem faz a desocupação não é a justiça, e sim o delegado, vamos dizer, a polícia local. Então você vai lá, você abre fala, olha, esse imóvel é meu, eu preciso que seja desocupado. Enfim, os bancos já fazem isso, comunicam à autoridade, o cara vai lá, ele só prega uma plaquinha lá, um papelzinho, olha, você tem que sair até o dia tal. Se não sair, vem a polícia. Não, se ele não sair, vão tirar ele e ele ainda vai responder por crime de invasão, porque ele já está no imóvel de outra pessoa. Como então, a gente é atrasado, muda né? Um pouquinho, muda um pouquinho. E aí, às vezes você ia visitar, tava lá ainda o papel e não arranca o papel, que é crime, tá? Então, se arrancar aquele papel dali, você vai responder por crime. Então, o cara geralmente viu aquilo ali, ele vai embora. Não fica, porque ele sabe que o final da história é ruim. Então, eu respeito a lei, né? E funciona, aquilo que funciona. Legal ouvir isso, porque nós leiloeiros não podemos comprar no Brasil, né? Nos leilões que a gente atua. Sim. Então, começar a procurar leilões em outros países, é interessante. Olha, tem hoje... Tá bem forte o leilão lá. Depois eu vou te passar alguns canais lá que eu sigo, é bem legal. Pessoal que dá assessoria para investidor. E é um ramo... Lá eles fazem um outro leilão lá que é bem interessante, que é o leilão de dívida. Não sei se você já ouviu falar, porque lá as prefeituras locais, elas fazem a cobrança da propriedade, do IPTU, e se ela não receber, ela tenta cobrar durante um ano. Se não conseguiu, por ano seguinte, ela faz uns lotes e vende esse crédito. Ela vende o crédito, tributário. Ela vende o crédito. E aí isso vai para um leilão. E aí você dá a oferta de quanto você paga em deságio. Geralmente eles colocam lá, esse aqui, o deságio é de 20%. Aí você fala, tá, eu compro por 19%. Não, eu compro por 18%. E assim vai reduzindo. Reverso, né? Reverso. E como você conquistou? Você transforma o crédito em produto mesmo, em dinheiro? Então, aí eles têm mais um tempo para poder pagar. Não vou me recordar se é 15 ou 18 meses. Tem multa, correção, enfim. E se o devedor vai lá e paga, ele paga para a prefeitura vai lá e emite um cheque para você e manda entregar lá na tua casa. Aí o cheque pelo correio te devolve o dinheiro com multa, juros, é um investimento.
Então, existem fundos de investimento para isso e as pessoas físicas investem nisso porque é altamente rentável e a propriedade garante. Caramba. E se não pagar nos 18 meses, te dá o direito de você pleitear a propriedade pelo crédito que você tem. Adjudicação da propriedade? Como seria? Exatamente. Administrativo. Então, se durante aquele período que você comprou, ele não exerceu, não pagou o débito, você tem o direito de exercer a propriedade. Duas coisas que eles estão muito avançados na frente. A desocupação e essa. Olha como é a nossa execução fiscal. Você já garantir para a população esse dinheiro de forma antecipada, né? Porque ele já garante lá, a prefeitura já pega esse dinheiro. Ela já recebe, né? Já recebeu esse dinheiro em prol da sociedade. Eu acho que é para a prefeitura, aqui tem mecanismo para isso, mas não acho que não é interesse público. Se você pegar esses IPTUs e começar a ceder esse crédito, você vai ter o particular cobrando. Vai andar muito mais rápido. Muito mais. Isso é muito mais ativo. As execuções fiscais aqui, elas tem muitos processos para procurar mão de obra no Poder Judiciário. Não né? consegue andar. Não consegue andar. E... Nós, pra você ter uma ideia rara, a gente está cadastrado na execução fiscal do Guarujá desde 2012. Nunca veio um leilão para nós. Eu ia falar isso, acho que eu vi poucos leilões no Guarujá de execução fiscal. Santos a gente fez alguns, Sim. né, nas 3 varas, ok, São Vicente também, São Paulo, várias cidades, mas no Guarujá, infelizmente, não. Por conta do número excessivo de processos com pouca demanda do judiciário, pouca mão de obra para tocar. Verdade. Então fica lá parado. Fica. Aí prescreve, a prefeitura não recebe. E a prefeitura perde com isso. Perde uma baita fonte de renda. E lá é o corretor que presta toda essa assessoria para vocês? É o corretor lá porque ele tem acesso aos bancos, Pra né? gente mudar isso no mercado, a gente teria que... Agora, uma pergunta mesmo. Se a gente quisesse... Por exemplo, que a gente vai lá no Poder Judiciário... Poder Judiciário não, no Executivo da Prefeitura e conversa sobre isso. Vamos vender esses créditos para tentar... Você acha que a gente consegue fazer isso ou não? Teria que vir legislação lá de Brasília. Não sei te falar exatamente. Porque acabou Talvez de uma lei dar uma municipal. Acabou de dar uma ideia fantástica. E Não sei se ele é alienável, né? será que o tributo brasileiro ele é Por alienado? que você não pode ceder um crédito? Não se faz anistia, não se dá desconto. Por que você não dá um desconto e vende o crédito e arrecada o dinheiro e deixa o terceiro? Existe ação de compensação tributária, que já é mais ou menos isso, mas não de vender para um terceiro. Vende para um terceiro crédito. Ó, vamos pesquisar, então a gente fala com o pessoal mais pra frente, tá? Isso aí é um tema legal, hein? É legal, bem interessante. Pode dizer, é um novo mercado inexistente, hein? É um mercado inexistente e assim, vai ajudar a prefeitura. A prefeitura não tem mão de obra para isso. É. Não tem mão de obra, não adianta. Se você deixar ali as execuções fiscais, a gente está acostumado, Santos, Guarujá acho que está bem complicada essa parte de execução fiscal, mas Santos ainda ela é bem dinâmica. Mas se você pegar o volume, você vê que agora eles estão até protestando, não estão entrando mais com a execução, porque o processo não anda. Outra coisa também que eu acho um absurdo, por que não junta essas execuções fiscais, faz uma a cada ano? Junta igual tudo. Era o débito do condomínio. Junta isso. Aí precisa de legislação lá em cima. Isso é um Aí precisa absurdo. mudar o Código Tributário Nacional. Como mudou o CPC, que as ações de condomínio podiam, acho que ou o Código Civil, que podiam cobrar a ação de condomínio juntas. Tá. Não ficar distribuindo. Isso, O novo CPC veio assim. É verdade. Agora o Código Tributário Nacional não. Aí que eles fazem, Ana. Aí o cara tem 30 execuções fiscais do mesmo imóvel de 30 anos. Não, soterra o judiciário para cobrar a mesma coisa. Essa é uma solução, outra solução. A gente tá aqui. Soterra o judiciário. Então, o legislador que estiver nos assistindo, ó, várias dicas aí, hein? Várias dicas aí. Mas, cara, legal essa experiência que você teve lá fora com relação ao leilão. Eu acho que os amantes do leilão são assim, né? Onde chegam, eles querem saber como funciona. É legal. O Adriano já passou um tempo em Portugal e ele, quando foi pra lá, ele foi realmente mergulhei lá, não conseguiu sobre como funciona o cara, leilão. quem faz leilão lá é um agente de execução. É um oficial de justiça. Tá. E existe aí eu batendo nos outros de novo, né? Eu acho meio arcaico a fórmula lá, diferentemente dos Estados Unidos, como você está dizendo. Porque era um site único, eu acho que era eleilões.pt ou leilões.pt, não me recordo, né? Eu já vi esse site. Já vi. Ele unificava tudo. Tá. Não é um site assim tão tecnológico como os nossos, não é, nem próximo, não é tão publicitário, mas é unificado. E não existe a figura de um leiloeiro. Existe a figura de um agente, como oficial de justiça. E ele não ganha comissão pela venda, ele ganha por ato.
fixo. Ah, sei lá, R$100 pra você fazer tal coisa. Então é uma figura... Não traz aquele impulso. Portugal não tem a profissão do leiloeiro? Eu acho que tem a profissão do leiloeiro, mas não no judiciário. No judiciário. Ó, eu fui pra lá, eu morei lá 2018, 19. Não sei como tá hoje, né, se modernizou, mas eu senti isso arcaico. E eu fui nos tribunais, conversei até com o desembargador da época, até de Lisboa, troquei uma ideia, expliquei como funcionava o TJ aqui, que eu tô lá desde 2009, não sei o quê. Aí ele, não, mas é assim, assado. Então, tchau, fui embora. Não voltei. Então não fiquei lá por conta disso. Quis tentar mesmo ir à frente. Lá tem, o investidor se dá bem lá. O investidor, ele compra imóvel lá e vende através de leilão, ok. Porque não é, apesar de ser uma plataforma, não é divulgado como aqui. Tá. Hoje aqui tá muito assim, virou né, a gente tá concorrendo com grandes plataformas. Sim. De visibilidade. Eu viro e mexo, eu faço comparativos de acesso às plataformas. As empresas de leilões têm mais visibilidade do que as corretoras imobiliárias. Não. Nós temos, mesmo sem a gente querer ter. Por conta da visibilidade. E lá não. Lá eu fiz essa comparação, o site não. Então eu senti que eles estavam ainda a passos lentos nesse sentido. Mas é aquela história que você falou no começo, quando você quis converter os juízes de Santos a ter um leiloeiro ganhando 5%. Na verdade, ele não está ganhando 5%. Na verdade, ele está impulsionando o negócio, gerando caixa para o processo e se pagando 5%. Sim. Então é uma visão, talvez, que precisa ser mudada. Sim. Mas assim, como eu disse, lá estamos em 2025, isso faz 8 anos, né? 7 anos. Talvez aí tá a receita por que Portugal não funciona, porque não tem leiloeiro, não tem quem impulsione, não tem quem divulgue. Não, o extrajudicial acho que tem. Os bancos fazem lá atrás de leiloeiro, mas o judicial acho que não. O judicial não. Eu não lembro, agente de execução ou mais ou menos isso. Acho que é agente de execução mesmo. Funciona por lá. Mas eu acompanho pela internet alguns leilões lá, Flórida, Miami ali, eu vejo pelo menos o que aparenta é que eles são bem ativos, né, com relação a isso, com relação aos leilões. Há um mercado lá gigante nisso aí, gigante. Bom, lá eles fazem leilão até de garagem, né? Garagem fechada, já viu? Tem um programa na televisão que é engraçado, às vezes quando a gente assiste. Que eles compram a garagem sem saber o que tem dentro. O que tem dentro. Aí você vai dando lance e depois você abre, aí você vê o que é. Pode ter um carro, pode ter nada? Não, geralmente eles têm aqueles, como é aqueles storage, aqui em Santos tem, aqui na entrada da cidade tem esse, é um galpãozinho que você, vamos dizer, uma lojinha, pequenininha, você tem um espaço de metro quadrado ali, e o cara geralmente não pagou, abandonou as coisas ali, eles vão leiloar porque eles precisam tirar isso dali e alugar para o próximo. E aí, tipo um locker grande. Isso, exatamente, é isso aí. E aí o que eles fazem? Eles vão lá, as pessoas, geralmente você pode passar só olhar assim por cima, mas você não pode ir lá fuçar para saber o que tem. E aí os caras, meio que caçador de relíquia, né? Ele pode acertar. Tem um programa na History, acho que é na History. E ele faz exatamente isso. Os caras são profissionais já nisso, vão comprando. Tem vezes que o cara se dá bem, tem vezes que não se dá. Às vezes acha coisa boa, às vezes não acha nada, às vezes perde dinheiro, às vezes ganha. Especulação pura. É bem legal isso aí. Bem legal. É bom, hein? São boas curiosidades aí do mundo dos leilões, né? E Kleber, literalmente do mundo, né? Agora assim, ó, você falou de casos marcantes, né? A gente falou do mercado internacional, né? Fomos à Europa e à América. É o primeiro que traz essas informações internacionais. Eu nunca tinha ouvido falar. É bem legal. Eu tenho um colega meu que eu sei que tá lá fazendo faculdade, ele tá lá, sabe, mas ele não é da área. Então eu nunca tinha entrado a fundo, não conhecia alguém que tinha comprado em leilão lá, legal. Vamos trocar mais figurinha aí. Aqui, ó, a gente tá entrando na parte, a gente fez números, na parte 5, dica para novatos. Aí a gente pode separar os novatos. Pode ser o novato, que é o comprador, o arrematante, que quer realmente entrar no mercado, colocar o dinheiro dele ou para primeiro imóvel, ou para investimento. E para os que estão começando na faculdade, ou recém-formados, ou fazem um pouco de imobiliário, um pouco de alguma coisa, e não tão especializado ainda em leilões. O que você daria de dicas aí para essa turma? Hoje, vamos dizer, ele tem um material aí gratuito. Ele pode acompanhar o leilão, mesmo sem participar, sem ter cliente. Eu digo para o advogado, sabe como é que funciona ele? Assiste. Olha, eu vou pegar um leilão lá da Lance, eu vou olhar.
tá, fechou aqui e tal. Quem comprou, eu tenho o número do processo. Então, olha o processo, o que acontece, qual é o desfecho dele, o que aconteceu, qual é a discussão que tem ali. Você tem um material gratuito. Primeira coisa, você tem um material gratuito ali. Você sabe o que acontece depois. Ele pediu a carta de arrematação, olha, aqui teve um problema na emissão. Você acompanha o processo, hoje é digital, hoje é fácil isso. Para o investidor, procura uma assessoria. Eu acho que sem entrar é muito específico, a gente sabe, cada processo é uma história. Tem muito processo que aparece a história depois de arrematado, nem sempre durante o processo. Então, assim, para quem vai investir, tem que ter uma assessoria. E hoje, assim, eu não digo que é um advogado que faz de tudo. É um advogado que tenha conhecimento de direito imobiliário, ele tenha conhecimento dos leilões, como é que funciona. Esse advogado, a qualificação dele, ele dentro, vamos dizer assim, dentro desse mercado, ele tem que se profissionalizar, porque cada processo é uma história diferente, cada processo você aprende um pouco, mesmo com bastante tempo aí de profissão. Às vezes a gente se depara com algumas situações e fala, pô, isso aqui não existia no processo, mas pode acontecer. Então o próximo você já vai ficar pensando nisso. A grande discussão depois é o final para quem vai ser dado o dinheiro. O arrematante vai ser responsável pela dívida de condomínio, de IPTU, o cara que está comprando direitos. Então muita gente fala isso, né? Mas direitos não presta. Não sei para quem não presta. Não presta sim, né? E muito, porque vamos dizer, você elimina 90% dos teus concorrentes que fala que não presta. Continua pensando que não presta. É uma questão assim, eu vejo que é um produto bem específico, mas assim, você se qualificando para isso, como qualquer profissão, você tem que se qualificar. Se qualificando, eu não vejo problema. É um excelente investimento, você tem a retaguarda de um juiz ali, que está olhando o processo, as coisas vão correr perfeitamente. E voltando só no tema, as dicas para os novatos, né? Cara, é estudar. Eu mesmo estudo até hoje. De vez em quando Eu também. Compro uns cursos que às vezes você começa a ver o curso e fala assim, pô, isso aqui é bem básico. Mas às vezes tem um básico ali que às vezes a gente pula, né? Acha que está sabendo demais. Não, a gente nunca sabe demais, a gente sempre sabe de menos. Então tem sempre alguma coisa que a gente está aprendendo todo dia. Você acredita que eu assisti quase todos os cursos que tem no mercado hoje? Dos online? Quase todos eu comprei. Eu já comprei quase. Só para ir vendo assim, alguns são muito bons. Sim. De conteúdo, outros são muito superficiais. Sim. Tem até pessoas que não são advogados dando curso. Cara, às vezes ele ouviu. Mas assim, tem aquele insight, né, que você pega. Eu peguei um curso também de um colega advogado. Cara, o material didático que ele apresentou, algumas planilhas, eu falei, cara, até eu adotei ela, achei fantástico, achei muito legal. Planilha de viabilidade, de né? Viabilidade. Agora tem software que faz isso, né? Você já viu que agora tem software. A gente vai colocar um lá, em breve vai sair um na plataforma. Legal, bem já legal. Vai estar lá linkado. Software de viabilidade, enfim. Para o novato é estudar, é isso. Eu acho que é como qualquer outra profissão, é estudar tanto o advogado quanto o investidor. E para o investidor, falo até mais, é bom porque ele questiona o advogado, mas doutor, isso aqui, a gente está olhando isso. É onde vai colocar o dinheiro dele, né? Exatamente. Tem que saber, ele tem que ter um mínimo de base para poder conversar com o advogado, poder entender. A gente pode comparar como o mercado financeiro. Você não pode simplesmente fechar os seus olhos, dar o dinheiro para o teu assessor de investimento e deixar ele fazer o que quer. Você tem que saber um pouquinho do que ele está investindo, se isso é bom, se não é, qual o risco disso. Temos aí excelentes educadores financeiros, mas eu vou falar que é o mesmo comparativo. Você tem que saber um pouquinho. Eu não preciso ser o expert da bolsa, mas eu tenho que saber o que é isso, o que ele está comprando, qual é esse tipo de ativo, o que ele está me indicando, porque o teu dinheiro está lá, né? No final, quem vai pagar a conta é o dono do dinheiro, né? O prejuízo é teu, possível, né? Isso não aí. é dele. Agora, vou fazer umas perguntas aqui polêmicas de leiloeiro para leiloeiro, hein? Você foi anotando essa daí, tu já vendeu com nua propriedade? E o cara de paraquedas apareceu? Já. É bomba, né? Já. Olha, eu tenho dois, tenho até um outro que é até pior que a nua propriedade. Era o direito de habitação. Conta pra nós aí, conta pra nós. Esse daí era direito de habitação.
salvo engano, era num processo que houve um reconhecimento de união estável, enfim, a ex-mulher tinha o direito de habitação sobre o imóvel. E aí tinha que preservar o direito de habitação dela. Foi vendido o imóvel, só que tinha... Mas só pra vamos tentar contextualizar aqui. Tem a matrícula, tava em nome do marido, da mulher ou só do marido? Não, só do marido, era uma união estável. Ah, ela tinha conseguido por conta da união Por estável. conta da união estável. E metade do imóvel dela, essa metade dela, ela tinha o direito de usar, não a propriedade. Ela tinha o direito de habitação. Salvo engano, no direito de família, tem minha colega Ana aqui, que é presidente da Comissão de Direito de Família da OAB de Santos. Ela, por ser esposa, ela tinha o direito de habitação naquele imóvel. Isso não está registrado na matrícula, mas está consignado no processo, constou no edital, enfim. O primeiro leilão foi depois, porque você não conseguia pedir emissão na posse. Você compra, a propriedade é tua, só que ela tem o direito de habitação. E aí, como é que fica isso? Sabe como é que deu? Como se Esse encerrou isso daí? imóvel foi arrematado, mas depois a pessoa acabou desistindo, enfim. Ele conseguiu anular conseguiu. Cara, eu vou te falar que esse imóvel deve estar até hoje no mercado. Eu vou até depois pesquisar ele, porque não tem. O que você vai fazer? Tentamos conversar com a pessoa, falar, olha, você tem interesse em vender? Não. Meu advogado falou que eu tenho o direito de morar no imóvel. Não era dívida de condomínio, não era dívida nem de condomínio, IPTU, não era não, terreno. era uma extinção de condomínio dos outros herdeiros, né? Então não tem como tirar. Você pode extinguir o condomínio, mas e aí? O direito de habitação é dela. E aí, como é que fica? Esse é um caso emblemático. E aí de usufruto eu lembro de um outro caso também, que foi um apartamento aqui em Santos. Uma senhorinha morava no apartamento lá, já tinha os seus 90 e poucos anos. Aí eu lembro que um interessado falou, eu tô querendo comprar. Olha, presta atenção, a gente tá vendendo a nua propriedade, quem mora lá vai continuar morando até... mas eu fiquei sabendo que é uma senhorinha. Eu falei, então, ela é realmente uma senhorinha. Pode Só que nós tivemos lá no prédio, até para perguntar, de repente havia falecido, porque a gente precisa saber, né? De repente faleceu, só falta verbal. O óbito tá mais fácil. E o porteiro falou que ela tem mais saúde do que ele. Então, acabou de chegar do CrossFit. E mesmo assim ele foi. Ele foi lá e comprou. Ele achou o investimento interessante, falou, não tem problema, deixa ela morando lá, eu vou comprar, e comprou. De fato ele comprou. Mas tem muita gente que faz isso hoje. Comprou. Tem muita gente, eu vejo muita gente se especializando na arrematação de cota parte. Compra 50% do imóvel e depois vai lá e pede alienação de bens. Mas nunca, já apareceu lá na Aliena Jude, né? Já apareceu aquele cara de paraquedas que arremata e não sabe o que tá fazendo e depois pede a chave pro leiloeiro. Já, várias vezes. Sem assessoria. Já, várias vezes. Isso aí, vamos dizer que é muito comum, né? Vocês devem sofrer lá da mesma forma. Como é que eu pego as chaves? É exatamente isso. E agora? O que eu faço? Como é que eu pego as chaves do imóvel? Tá aí com você? Você tem que orientar, mas assim... Depois, nós damos a orientação antes até, né? A pessoa ligar lá, a gente passa orientação, a gente fala muito, procura um advogado. Enfim, você tem que ter uma assessoria. Mas já apareceu casos lá, assim, da pessoa arrematar e falar, agora... Como é que eu faço para pegar chaves? Não, você tem que contratar um advogado. Não, mas eu já paguei o leiloeiro. Não, mas o leiloeiro fez a venda. Agora você precisa de uma assessoria, um advogado para pleitear o juiz, enfim. A gente até ajuda bastante colegas, às vezes advogados que... doutor, tem advogado que sinceramente fala, olha, doutor, e agora? Vamos lá, a gente dá a mão, a gente ajuda, a gente não tem... Tá aqui para compartilhar conhecimento. Já mandamos até petição modelo. Já, a gente disponibiliza isso. Acho que estamos aqui para ajudar. O resultado foi útil do leilão, vamos terminar ele, vamos fazer a carta, indicar para o advogado, olha, carta de arrematação, emissão na posse, recolhe lá, tem uma taxinha lá do tribunal para recolher, enfim, uma coisa simples. Vai ter um registro, esquece do registro, que é o principal. Enfim, a gente ajuda bastante. O intuito é realmente encerrar aquele processo, né? Então... Esse auxílio do leiloeiro ele é muito importante, seja no auxílio de petição, seja na orientação, entregando um caminho das pedras ali para o arrematante, para o advogado. Mas isso é muito comum mesmo, o arrematante comprar e depois ligar. Ele não liga e depois pergunta, né? Ele não liga e depois arremata. Ele arremata e depois pergunta, liga para a gente lá. Então isso é muito interessante, um mundo com tanta informação, muita gente desinformada participando de leilão e o pior... fazendo isso com o investimento dele, com o capital dele. Verdade, pondo em risco, né? Colocando em risco. Exatamente.
Porque eu, particularmente, vejo esses casos assim e nós temos, né, o cadastro de todas as pessoas, todo mundo que acaba participando do leilão, e muitas vezes a gente se pergunta, poxa, será que ele comprou isso mesmo? Será que a intenção dele é comprar essa nova propriedade, é comprar essa cota parte? Porque você olha o currículo, às vezes é até advogado, é colega nosso, e está participando do leilão nessas condições. Então, esse mundo eu espero que mude muito em breve, né, com relação à informação, com relação a esses conteúdos que a gente posta, para que eles se sintam mais informados, ou pelo menos que essas informações cheguem até eles, para eles ligarem e depois arrematarem, né? Mas você que está assistindo, regra base, né? Se você não é expert do negócio, não viveu a coisa, quando você vê nua propriedade, direitos, copropriedade, o novo aqui, direito de habitação, símbolo de porcentagem. um símbolo de porcentagem, não compre. Passa pro próximo, né? Não, ou ligue. Ou liga pra pro gente. mas nem, às vezes leiloeiro, não sei, a gente pode falar, né? Ali na Jute pode falar, mas a gente não conhece todos os leiloeiros. Então, Não, mas eu liga indicaria que assim, a gente- não participe. Né? Se você não sabe o que está fazendo, Não participe. é a mesma coisa. A gente pode fazer um comparativo, vamos colocar um paralelo aqui do mercado financeiro. Você não entende de bolsa, não vai lá e compra uma ação porque o amigo falou que vai subir. Cara, pode subir, mas se cair, é o teu dinheiro que está lá. Então Exatamente. toma um cuidado com isso, né? Então, o que a gente pode dar de dica é exatamente isso. Cara, entra naquilo que você sabe que está fazendo. É o teu capital. E eu tenho certeza que foi difícil de conquistar Sim. ele e juntar ele. Então não desperdiça. Eu vou dar um exemplo que a gente viveu muito aqui nos últimos anos, que é o leilão, quando especialmente no litoral, que a gente tem problema de garagem. Então eu já vendi, né? O Daniel já vendeu, imagina você já vendemos, já leiloamos muito apartamento sem garagem. Cara, E a garagem era outra matrícula. é verdade. Então você que tá. Quando você vai comprar um imóvel de leilão, a primeira coisa, se for um apartamento, certifique-se que a garagem está vinculada no imóvel. Se for uma matrícula separada e ela não estiver no processo, ela não está sendo leiloada. Exatamente. Então a gente já enfrentou, inclusive, reclamações, reclame aqui, não, tava lá o edital, era um apartamento, não uma garagem. E no litoral de São Paulo, lá especialmente Muito. de Praia Grande a Guarujá, é o que mais tem, né? Tem bastante. Eu já tive aqui em casos aqui em Santos assim, já enfrentei um Guarujá assim também. Matrícula separada e você vai descobrir isso. Às vezes quando você toma posse lá e o cara fala assim, tá, e a garagem? Aí eu falo assim, do dono ali. é do outro cara. Aí você fala, e agora? Não dá pra pôr o carro? Não dá. Ixi. Já vi muitos casos desses, é verdade. Já até a gente entrando nos encerramentos, agora também mais uma pergunta polêmica, né? Aproveitando a de colega de leiloaria, como é que você se posiciona quando tem uma devolução de uma comissão? Qual a sua opinião sobre isso? O que você acha que o mercado poderia se atualizar ou mudar? O resultado, se a gente falar em resultado útil, ele foi atingido, vendeu. E a gente sabe que 99,9% do juiz manda devolver corrigido. Grande maioria corrige o valor. Então, o leiloeiro ele é penalizado com isso, né? Ele tem um investimento, mas o leilão não aconteceu, mas aconteceu. Aí vamos de novo num paralelo. É a mesma coisa o corretor de imóveis. Ele fez a aproximação das partes, juntou as partes, vendeu o imóvel. Se o cara não pagou o sinal, pagou 10 prestações e parou de pagar, é a mesma coisa o vendedor chegar e falar para o corretor, você tem que me devolver um pedaço da tua comissão, então a comissão inteira, porque ele não terminou de pagar. Então você está assumindo a mora de um terceiro. A gente vê muitos casos, eu já tive casos também lá no escritório de que passou acho que um mês da arrematação, o credor e devedor fizeram uma composição, pediram homologação nos autos e falaram, olha, a gente se compõe, não há mais necessidade do leilão. Já tinha vendido, já tinha tudo. Vendido, já estava o terceiro pedindo carta de arrematação, emissão na posse, enfim. E o juiz falou, não, de fato, há uma menor onerosidade ao devedor, então, como o dinheiro do terceiro, que é o arrematante, está nos autos, corrigido, ele levanta, está encerrado, e aí a gente fala, e a comissão do leiloeiro? E o leite das crianças do leiloeiro, fica onde? A comissão do leiloeiro. Então, enfim, olha, o trabalho não foi concluído e
Muito Mas uma obrigado. reflexão que eu faço muito, eu não sei se queria ouvir tua opinião sobre isso, será que se não houvesse a asta pública, se não houvesse o leiloeiro, será que ele iria entrar em acordo com o condomínio? Será que isso seria provocado? Será que se não tivesse anunciado no site do leiloeiro e o vizinho, o parente, o cunhado dele ligando, pô, seu imóvel está em leilão aqui, será que ele iria tentar essa composição? Então, isso é uma reflexão que eu faço muito, até para provocar, né? Sim. Isso, a devida comissão para o leiloeiro, não sendo um agente coercitivo, que essa não é a função dele, mas isso auxilia também na composição e no resultado útil que você falou, né, do processo. Então, queria ouvir tua opinião sobre isso também. Então, você vê lá, a resolução do CNJ, que trata dos leilões, fala que essa despesa seria do devedor, né? Nem a princípio o arrematante deveria ter ela. Então, a norma lá, eu já vi vários juízes aplicando, o arrematante paga, o leiloeiro, tá lá, tá no edital, mas depois ele fala, olha, a regra do CNJ diz que eu tenho que ser reembolsado, porque isso é uma despesa do devedor. Sobrou dinheiro dele aí? Sobrou, então você desconta dele, porque ele deu causa, então eu tenho que ser reembolsado. Já vi diversos juízes julgando, ó, de fato você tem razão e tem que ser reembolsado daquilo que você gastou. Agora, a gente sabe que na prática isso acaba não acontecendo, né? Então você pede, ou então muitas vezes não sobra dinheiro e, enfim, acaba o arrematante tendo esse, vamos dizer assim, esse custo a mais, lógico, devidamente calculado, enfim, mas ele acaba arcando com uma despesa que foi o próprio devedor que causou, né? Dos arrematantes nós nunca cobramos, em hipótese nenhuma. A gente já cobrou do executado. Até a pergunta, nos editais da Linajude, sai alguma coisa que, no caso publicado o edital e vem acordo das partes ou a remissão do débito, haverá alguma coisa para o leiloeiro, a despesa? Vocês colocam alguma coisa nesse sentido? A gente coloca em alguns, mas tem alguns juízes que pedem para tirar. Ele fala mas que, se passa, passou. Vai porque assim, você tem um trabalho, né? Você não, tem é justo. todo o custo, é muito justo. Antes isso. do leilão, você tem todo aquele custo de... Alguns juízes ainda pedem para publicar em jornal, por incrível que pareça. Então, outro absurdo, né? Pede para publicar em jornal, você tem que fazer as intimações, que eu acho que é correto. Fazemos as intimações, gastamos com correio. Você tem toda a parte da equipe de preparação, lendo um processo inteiro. Que é uma equipe qualificada, formada, advogada. Você tem aquela equipe qualificada fazendo a triagem do caso. Tem toda a parte de divulgação, mídia, tudo antes do leilão. O leilão o dia do leilão, vamos dizer lá, o D0, simplesmente é o resultado daquilo que você promoveu. É um percentual mínimo do trabalho já feito. Sim, o grande esforço já foi realizado, né? Então, não ter nenhuma remuneração é ruim, né? Desestimula, né? Eu acho que muita gente deixou de entrar para a área. A gente viu aí muitas empresas abriu, fechou, porque não aguenta. Vizinhos nossos aqui do litoral, eles aguenta. abriram, fizeram a estrutura toda e faz um leilão grande, devolvido, quebra. Devolve. Não, e quando ele não tem para devolver, né? Eu já tive colegas que arremataram no TRT2, imóveis grandes, e quando ele foi cancelado o leilão, o leiloeiro tinha quebrado. Ele não conseguiu nem receber, não recebeu a comissão de volta, porque o leiloeiro tinha quebrado. Então realmente é uma legislação que precisa ser modernizada, né? Até tem, né, discussões, já tem na Câmara e no Senado para tentar validar, colocar a responsabilidade pro executado ou de alguma forma sobre o acordo. Tem algumas fórmulas ali, né, que alguns juízes dão por si só e funciona, mas a grande maioria a gente fica a ver navios mesmo. E está como risco do nosso negócio, né? Sim. Sem falar só para polemizar, já que você falou que a última pergunta era polêmica, né? Sem falar quando aparece um terceiro e adquire o crédito do credor e derruba o leilão. Mas acho que um outro dia a gente fala sobre isso. A venda de crédito, né? A venda de crédito. Sempre em casos grandes, né? Normalmente em casos grandes. A venda de crédito, geralmente em cobrança de condomínio, a pessoa vai lá e empresta o dinheiro ao devedor para quitar a obrigação e dar um prazo para ele pagar ou vender o imóvel dele no mercado, enfim, é uma taxa de juros. No dia do leilão, né? E geralmente pertinho do leilão. Na verdade, eles esperam anunciar no leilão para ver que existe uma dívida e aí sim. Então, não trabalhou o leiloeiro? Eu acho que ele divulgou, né? Deveria publicou o edital,
tá no site, ali começa, e tem que existir uma obrigação. Do arrematante, jamais. Do credor, eu acredito que não, tem que ser do executado. Sim. Se há um acordo, o acordo tem que custar um pouco mais. Se não use, não nomeie-se um leiloeiro. Sim. Porque quando há a nomeação de uma perícia, para avaliar, de qualquer que seja, ela é paga antes. Paga antes, exatamente. Então a gente deveria ter uma remuneração pré-estabelecida. Vai ficar tanto, não sei, uma suposição. Sim. 0,5% da avaliação, que seja, cancelou por contas por casos que não seja culpa do leiloeiro, Sim. é devido. Por quem? Pelo executado. Sim. Existe essa tese, está circulando, mas ainda está engatinhando aí pra gente. É justo, acho que é bem justo. Esperamos vivê-la, né? É isso aí. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast. Agradecer ao Kleber aí pela presença, por enriquecer tanto esse podcast, né? Trouxe até leilão internacional aqui. Vamos aí, da Europa aos Estados Unidos, hein? Legal. Que legal, Isso aí. cara. E convite aqui pro Adriano também entrar nessa comissão, né? De leilões aí, ele não faz parte Já ainda. está mais que convidado. Legal, vamos lá. Vou me inscrever na do Guarujá também. Opa, temos que trocar essas figurinhas É aí. isso aí, tá mais convidado. A ideia ali é fomentar, trocar experiência, trocar casos. Muitas vezes a dor de um é a dor do outro. Nós estávamos comentando aqui de falar, somos concorrentes, as empresas atuam no mesmo segmento, é uma concorrência. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que trocar experiência. A dor dele é a minha dor, e você vê que grandes empresas acabam se formando em associações porque eles querem compartilhar e dividir esse problema para que eles possam encontrar uma solução comum. E assim, quando você fez o convite, fiquei feliz, falei, não tenho problema nenhum com isso, vamos divulgar os dois, eu acho que tem espaço para todo mundo no mercado. E é isso aí, trabalhar com respeito, com honestidade e vamos seguir em frente. E a concorrência gera qualidade no serviço Exatamente. para o usuário, né? Para o arrematante, para o advogado, para o judiciário, para os bancos. É isso aí. Olha, a gente não fomos nós que criamos, fomos nossos convidados. Você conhece o Bruno. Ele, quando a gente tava com o martelinho assim, ó, quando encerra o podcast tem que dar o martelo o convidado bate. O convidado bate. Você já bateu algum desse? Nunca. Então, nunca. primeira vez. Advogado. Kleber Costa agora. Aqui em homenagem ao Mauro, então. O Mauro vai ficar feliz, ó. Encerrado. Valeu. Até a próxima, pessoal. Valeu. Não, voltando. Suas redes sociais. Vamos ter que cancelar de novo. Suas redes sociais, passa tudo aí. Quem quiser contatar o Kleber direto, assessoria, dúvidas, Helena Ajude, manda bala. Vamos lá. Instagram. Meu Instagram pessoal, Kleber Costa, da Helena Ajude, @HelenaAjude. Então aí segue a gente no Instagram. Estamos à disposição. Então vamos lá. Encerrado oficialmente agora.